Marcel de Souza é ex-ala da seleção brasileira de basquete e o segundo maior pontuador da história vestindo a camisa da seleção brasileira, com 5.297 pontos, ficando atrás somente de Oscar Schmidt, que anotou 7.693. Marcel disputou 4 Olimpíadas e era titular daquela equipe que conquistou o maior título brasileiro da história na modalidade, que foi o Pan-Americano de 87, batendo os Estados Unidos lá na casa deles em Indianápolis. Marcel também foi técnico de basquete. Seu último trabalho como treinador foi dirigindo o Pinheiros no Campeonato Paulista e no NBB da temporada 2014-2015. Marcel também é médico, é doutor e está trabalhando diretamente também no combate à pandemia do coronavírus aqui no Brasil. E nesse bate-papo feito via internet, minha primeira pergunta a ele foi justamente saber como está sendo o dia a dia dele como médico no enfrentamento desta epidemia, que, segundo os números oficiais, vem crescendo aqui no Brasil, principalmente no estado de São Paulo. Marcel? Dia a dia é o dia comum. Eu faço ultrassonografia, sou especialista em ultrassom, e todos os dias eu vou fazer os meus exames. E obviamente tem que se preparar para isso, tem que se vestir como um escafandrista, vamos dizer assim, porque você tem que ter proteção para não pegar a doença ou transmitir a doença se você tiver, que é uma coisa muito séria, né? Agora, Marcel, como médico, você vem encontrando algum tipo de dificuldade nesse enfrentamento diário ao Covid-19? Não, os dias estão normais, você tem que ter mais atenção e o pessoal aqui na clínica, né, nas clínicas que eu trabalho, eles também vêm protegidos, né? Quer dizer, depois de 3 meses de luta contra o Covid, as pessoas já estão mais adaptadas a isso, né? Marcelo, eu também queria saber a sua opinião sobre o fato de, no momento em que os números no Brasil, tanto de contaminados quanto de óbitos, vêm crescendo no país e os governos estão apresentando medidas de flexibilização da quarentena, esse seria o momento de se pensar em flexibilização? Antes de mais nada, tem que se notar que o Brasil é o país que mais tem porcentagem de cura de pacientes com Covid. O Brasil cura, quando o paciente precisa de tratamento médico, ele cura mais de 50% das pessoas com as suas medidas. Isso não é encontrado em nenhum lugar do mundo, nem nos Estados Unidos, né? Então nós temos um serviço de saúde, principalmente o público, muito bom. A flexibilização é uma questão econômica e política. As pessoas estão no limite da sua capacidade, já estão praticando a desobediência civil e o governo precisa ter alguma medida de controle, né? Então, estão tentando soltar aos poucos em áreas selecionadas, né? E ver o que acontece e torcer para que tudo dê certo, né? Não seria o momento, mas as medidas, como eu falei, têm fundo econômico e político. Ô Marcel, na contramão do que fizeram os clubes que disputam o NBB, que optaram aí por encerrar a temporada e só voltar quando as coisas estiverem melhores, vemos clubes de futebol aqui no Brasil forçando a barra para voltar aos treinos, alguns inclusive já voltaram, e quem sabe até voltar com as competições o mais rápido possível. Você acha que nesse atual momento cabe a discussão de voltar ou não aos treinos, aos campeonatos? Eu acho assim, o atleta é um exemplo, né? Se o atleta pode, por que eu não posso também? Eu que estou aqui em casa preso e o atleta voltou a trabalhar, por que eu não posso voltar a trabalhar? Por que eu também não posso tomar todas as medidas e voltar a trabalhar, né? Então é temeroso por causa disso, mas é super fácil tratar com esse problema. É esperar 14 dias e ver o que acontece. Porque se essa medida não for acertada, nós vamos ver os resultados que acontecem e voltar a uma outra condição, né? Mas o grande problema é que atleta é exemplo e se eles podem, nós que estamos aqui, que não somos atletas, também podemos, né? Marcel, agora falando de basquete, seu último clube como técnico foi o Pinheiros na temporada 2014-2015. Você parou por aí
nessa função de técnico ou ainda pensa em retornar às quadras? Não, foi minha última aparição como técnico de basquete. Foi uma experiência muito significativa para mim e parei por aí. Marcel, quais os motivos te fizeram chegar a essa decisão e se isso tem a ver com o atual nível do basquete brasileiro? Bom, o principal motivo é que eu tenho a plena convicção que eu faço mais bem pelo basquete se ficar parado do que se ficar ativo. Porque a minha atuação, a minha atividade dentro do basquete é uma atividade divergente da grande maioria e que prejudica no momento que nós estamos, né? Eu não acho que a minha parada tenha a ver com o nível de basquete brasileiro, mas com o nível das pessoas que militam no basquete, as quais eu tenho um pensamento totalmente divergente delas. Então eu acho que eu estou fazendo mais um bem para o basquete em parar do que um mal, né? Porque eu ia causar muita interferência e muita discussão com a minha presença. Aliás, Marcel, o basquete brasileiro masculino pode ficar de fora das Olimpíadas de Tóquio, só que terá ainda uma última chance em uma parada duríssima no pré-olímpico na Croácia. Você acredita que o Brasil tem chances de ir para as Olimpíadas? Bom, vai ser uma parada dura para todo mundo que for para a Croácia, tá? Começa por aí, porque as vagas são poucas e os times são muitos e bons. Então o Brasil vai se preparar, eu acredito, e vamos ver se consegue. Agora, o que se discute aqui são as Olimpíadas de Tóquio, porque eu não acredito que vá sair as Olimpíadas de Tóquio em 2021. Eu acho que vai ficar para mais tarde, porque você pegar um evento como o evento olímpico, que leva, assim, mais de 1 milhão de pessoas para o país para assistir, porque são vários os melhores esportes, tudo junto, eu acho isso uma temeridade para qualquer país, né? Então, fazer essa Olimpíada também sem público, também não vejo sentido. Então, eu não acredito que a Olimpíada saia em 2021 e com isso o pré-olímpico também não vai sair, né? Você acha que essa dificuldade brasileira em conseguir a vaga para Tóquio também passa por uma possível falta de renovação? Então, a dificuldade não é só brasileira, é de todo mundo, vou insistir. Mas a gente não renova o mais velho pelo mais novo. A gente renova o pior pelo melhor. Então, a renovação tem que ser assim. Eu tenho, 40 anos e ainda sou o melhor, por que vão me renovar só porque eu tenho 40 anos? Para botar alguém mais novo que é pior que eu. Então, renovação não é idade, renovação é nível técnico. Se eu tiver um nível técnico melhor que o seu, eu jogo. Eu, quando virei titular da seleção brasileira, eu tinha 19 anos. Eu substituí gente que tinha 22 anos, 23 anos. Então, não foi bem uma renovação, né? Depois eu joguei na seleção brasileira até 36 anos. E só saí porque eu não era mais o melhor. Eu já não era mais titular. Então, o que vai levar um cara de 36, 37 anos para ficar no banco? Não, né? Se tem gente melhor que ele. É por aí que você renova, né? A falta de renovação tem a ver com má administração? Eu acho que não. Eu acho que no momento atual nós não temos uma má administração. A administração está sendo nos padrões de que todo mundo tá fazendo. Então eu não acho já falei que renovação é por talento mesmo, é por nível técnico. Então, quando o cara tem um nível técnico maior, ele renova o outro assim automaticamente, né? Marcel, para a gente finalizar, queria que você falasse sobre esse momento em que vários canais de TV estão reprisando aí momentos épicos do esporte. No basquete, um dos maiores, se não o maior, sem dúvida, foi a conquista da medalha de ouro do PAN de 87 lá em Indianápolis contra os Estados Unidos, que inclusive foi reprisada esses dias e sempre vem à tona. Nesse momento, então,
mais ainda. Você, especificamente, ao rever e ouvir as pessoas comentando sobre aquela partida, sobre tudo que aconteceu, dá uma saudade daquela época? Ou você encara como muitos que dizem que o que passou, passou e ficou gravado na história? Bom, eu vejo esse jogo de 87 desde 87. Então já vi sim, mais de 100 vezes fácil. Porque todo lugar que a gente vai é uma homenagem por causa desse 80, que foi a última conquista, né, que o basquete brasileiro realmente teve de sucesso. Então, quando fez 5, 10, 15, 20, 25, nós vamos fazendo, né? 30. E toda vez é aquela emoção, tudo aquilo lá, né? Eu acho que foi uma conquista muito importante para o basquete brasileiro e que é um prazer que ela seja lembrada, né? Eu gostaria que outras fossem lembradas também, outras coisas, mas infelizmente depois de 87 nós não tivemos muito sucesso. Marcelo, muito obrigado pela sua atenção aqui com os ouvintes da Rádio Piratininga. Foi um prazer esse bate-papo. Um grande abraço e até a próxima. Muito obrigado, também agradeço, espero ter sido útil a vocês. Um grande abraço.